E os colegas que não vêm agora não podem ver depois. Jovens, eu quero começar essa aula falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de quarta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a segunda ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a química, jovenzinhos, que é a química. Imagino quão ansiosos vocês devem estar, né, para ter essa aula de química, não mais do que para física, obviamente, mas vamos então matar essa ansiedade, jovenzinhos. Quero que saibam que estou com muitas saudades de vocês, saudades de entrar em sala, sujar a mão de giz, sentir a alergia do giz, faz tempo que eu não sinto. Enfim, saudades de ir para a escola. Acho que vocês também devem estar sentindo um pouquinho de saudades, né? Mas logo, logo, se Deus quiser, as coisas vão voltando ao normal, não é verdade? E, jovens, eu quero começar a aula retomando com vocês alguns conceitos que eu já tinha trabalhado na semana passada, tá bom? Então, eu quero só retomar rapidamente a ideia das ligações químicas e quero também conversar com vocês sobre massa molecular, que foi o vídeo que eu indiquei para vocês, né, assistirem na primeira aula, que era o assunto de hoje. E aí nós vamos treinar todos esses conceitos com exercícios aí, tá bom? Então vamos só relembrar ligações químicas. Nós vimos que existem 3 tipos de ligação: ligação iônica, covalente e metálica. Na ligação iônica, você vai ter um átomo doando elétrons para outro átomo. Como assim? Os átomos da família 1, 2 e 3 têm a tendência a doar os elétrons da última camada. Os átomos da família 5, 6 e 7 têm tendência a ganhar os elétrons que faltam para completar a última camada. E aí você consegue ligar esses átomos fazendo um doar elétrons e o outro receber elétrons, tá bom? É basicamente essa a ideia. Na ligação covalente, você não tem doação de elétrons. O que você tem é um compartilhamento de elétrons, tá bom? Então, por exemplo, a molécula da água, H2O, você tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, esse átomo de hidrogênio compartilha elétrons com oxigênio e esse outro átomo de hidrogênio também compartilha elétrons com oxigênio. Ou seja, é um compartilhamento. O elétron pertence aos 2 átomos simultaneamente. É como se eles compartilhassem a órbita. Tá bom? E na ligação metálica, é a ligação mais fraca que tem, porque é como se os átomos se aglutinassem, né? Os núcleos se aproximam, os elétrons ficam ali no meio, mantendo uma certa distância entre os núcleos, mas por ser uma ligação mais fraca, se você bate no metal, ele pode amassar, ele pode ser deformado, ele tem um alto brilho, porque esses elétrons soltos ali, eles refletem melhor a luz. Então, nós temos uma condição de ligação mais fraca na ligação metálica. Essa é a principal diferença. Por que eu estou retomando isso com vocês? Porque na atividade complementar 3 que eu postei no mural para vocês, que é para ser feita essa semana, ele vai pedir para você descrever as características de cada ligação. E essa é a principal característica. Um doa elétrons, o outro compartilha elétrons. E na terceira você tem como se fosse uma aglutinação desses átomos. É uma ligação mais fraca. Tá bom? Então é isso que vocês precisam descrever lá. E o que nós vimos nos vídeos da última aula é massa molecular, né? Como você determina a massa de uma molécula, não pensando na unidade grama e quilograma, mas pensando em massa atômica, unidades de massa atômica. Por quê? A massa de um átomo, para colocar na unidade grama, é muito pequena, muito pequena. Então, ia dar uma potência de 10, número muito quebrado. Então, para facilitar a representação numérica, nós usamos as unidades de massa atômica, o U. Bom, então eu quero fazer um exemplo com vocês aí para nós sacarmos como que nós determinamos essa massa molecular. Não é difícil, jovens, é bem tranquilo. Mas é importante nós treinarmos, não é verdade? Ó, o primeiro que eu quero fazer com vocês é o CH4, tá bom? Metano. Jovenzinhos, eu tenho aqui um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio. Então, como que eu vou fazer para determinar essa massa atômica? Então, eu vou fazer assim. Carbono, eu tenho um átomo, hidrogênio, eu tenho 4 átomos. Qual que é a massa atômica do carbono e do hidrogênio? Putz, professor, eu não faço ideia, não sei. Então, você vai fazer junto comigo aqui, ó. Você vai lá na página 241 do livro,
porque lá você tem uma tabela periódica. E com a tabela periódica você consegue descobrir a massa atômica. Tá bom? Então, olhando na tabela desse livro, vamos localizar o carbono. É o primeiro elemento lá da família 14. Ó. Tem o número 6, que é o número atômico, o símbolo C carbono, o nome carbono e o número 12. 12, jovens, aquele último número é a massa atômica, tá bom? Então, a massa atômica do carbono é 12. Então, vai ficar aqui um átomo vezes a massa desse átomo, que é 12. O hidrogênio, ele é o primeiro elemento da tabela periódica. Se você olhar lá, a massa dele está 1,01. Mas, jovens, nós vamos arredondar para 1. Então, vai ficar 4 vezes 1. 1 vezes 12, 12U. 4 vezes 1, 4U. E a massa molecular é a soma. Portanto, 16U, 16 unidades atômicas. Beleza? É dessa forma que nós vamos conseguir determinar a massa atômica de uma... A massa molecular, perdão. Conseguir determinar a massa molecular, olhando quantos átomos tem e multiplicando pela massa desse átomo. Tá bom? Vamos fazer mais um exemplo juntos? Eu quero fazer com vocês um que tem aqui no livro, que é diferentinho, que é o sulfeto de alumínio, ou sulfato de alumínio. Al2S3. Então, ó, nessa molécula, nós temos 2 átomos de alumínio e 3 átomos de enxofre. Então, como que eu determino essa massa? Bom, alumínio são 3 átomos, enxofre, perdão, alumínio são 2, né? E enxofre são 3. Bom, eu não sei quanto é a massa do alumínio e do enxofre. Então, vou pesquisar lá na tabela periódica quanto que é essa massa. Então, lá na tabela periódica, da página 241, nós vamos conseguir essas informações. Então, vamos lá. Ó, alumínio, jovens. O alumínio, ele está na família 13. Ele está ali no período 3 da família 13. Qual que vai ser a massa do alumínio? 27. Enxofre. O enxofre está na família 16, também no terceiro período. A massa do enxofre é 32. A gente vai arredondar, tá bom? Então, nós vamos ter aqui alumínio 2 vezes 27 e aqui 3 vezes o 32. 2 vezes 27 vai dar 54U. 3 vezes 32, 96U. Para saber a massa molecular total, você soma, né? 54 com 96, 150U. Ou seja, 150 unidades atômicas, né? Unidades de massa atômica. Essa é a massa do sulfato de alumínio. Então, vamos retomar a ideia? Pegou a molécula e escreve os átomos da molécula. Na sequência, escreve o número de átomos que você tem e multiplica pela massa daquele átomo. Aí você soma todas essas massas para você ter a massa molecular que foi solicitada para você. Beleza? Vamos fazer mais exercícios juntos? O que eu quero fazer com vocês, jovens, é do livro. Esses que eu fiz são exemplos aleatórios que eu coloquei aqui só para nós treinarmos o processo, tá bom? Eu quero fazer junto com vocês agora, ali, ó, da página 257, a atividade 4, tá bom? Então, vamos lá, 257, atividade 4.
Página 257. Nós vamos fazer junto o 4. Diz assim o enunciado, ó, do 4, jovens. Se tiverem dúvidas, podem ir mandando aí no chat, que eu vou respondendo, tá? Ó, calcule as massas moleculares das substâncias a seguir. Consulte a tabela periódica. Letra A, ele quer a massa molecular da glicose, jovens. C6H12O6. Então, glicose, letra A. C6H12O6. Beleza? Vamos lá. Então, nós temos aqui para o carbono 6 átomos, para o hidrogênio 12 átomos, para o oxigênio 6 átomos. O carbono nós fizemos agora há pouco. Eu lembro de cabeça que a massa dele é 12. O hidrogênio, a massa dele é 1. Então, 6 vezes 12 vai dar 72U. 12 vezes 1 vai dar 12U. O problema é que eu não sei agora a massa atômica do oxigênio. Então, vou lá para a tabela periódica, página 241. Vou procurar o oxigênio. Ele está ali, ó, na família 16. No segundo período. E o número atômico do oxigênio, perdão, a massa atômica do oxigênio, por incrível que pareça, é 16. Então, 6 vezes 16, que vai dar 96U. Para ter a massa molecular total agora da glicose, nós somamos tudo isso. 96 com 12, com 72, que vai dar 180U. Essa é a massa molecular, em unidades de massa atômica, da glicose. Uma molécula de glicose tem isso aqui de massa. Beleza? Fechou a letra A. Na letra B, ele quer que a gente faça para o cloreto de sódio, o NaCl. Então, na letra B, NaCl. Beleza? Então, vamos lá. Jovenzinhos, para o NaCl, eu vou fazer aqui embaixo, tá bom? Então, ó, eu tenho para o sódio um átomo. Para o cloro, eu também tenho um átomo. Só como é que você sabe que é um? Ó, o número pequenininho que aparece aqui embaixo é o número de átomos. Então, 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. Quando não tem nada escrito, esse número é 1. Ou seja, um sódio, um cloro. Então, o número de átomos, 1. Vou multiplicar pela massa atômica de cada um deles. Não sei a massa atômica deles de cabeça. Fazer o quê? Vou para a tabela periódica da página 241. O sódio, jovens, ele está na... O sódio está na família 1. No terceiro período ali, ó, a massa atômica dele é 23. E o cloro, ele está na família 17 no terceiro período. A massa dele é 35,5. Então, nós vamos ter aqui sódio com massa 23, uma vez 23, 23U, e o cloro com massa 35,5, que vai dar 35,5U. E aí, o que o exercício pedia para nós era a massa molecular. Então, eu vou somar essas duas massas, certo? 23U mais 35,5U vai dar uma massa molecular de 58,5U. Beleza? Jovens, acho que não é difícil, acho que é tranquilo. Talvez o que vocês devem ficar meio se perguntando, o que é esse U? Que raio de U é esse? Se vocês assistiram a videoaula que eu deixei indicada, né? Vocês viram que o U representa a massa atômica. É 1/12 da massa do carbono, do átomo de carbono. Tá bom? Então, isso representa a unidade U.
Por enquanto, não fiquem bolados com a unidade de massa atômica, tá bom? Porque lá no ensino médio, vocês vão ter um momento só para converter massa atômica para grama, para quilograma. Então, é um processo todo cuidadoso que a gente vai trabalhar. Por enquanto, a gente precisa entender como determinar essa massa aqui de acordo com o número de átomos. Porque a partir dessa massa, a gente vai conseguir fazer a ligação com uma quantidade significativa da substância para a massa em gramas e assim por diante. Então, esse é o processo, por enquanto, importantíssimo. Não é tanto a unidade que vocês precisam se preocupar agora. Só tome o cuidado de não usar grama, tá? É U, unidade de massa atômica. Beleza? 2 segundos para mandarem perguntinhas aí no chat. Senão, nós vamos começar a brincar com os exercícios da página 259. Deixa eu tirar uma fotocópia disso aqui. Eu aposto para vocês também. Fechou, então? Tá tranquilo, professor? Beleza. Vamos, então, para os próximos exercícios. Então, página 259. Vamos começar ali com o 4, porque o 1, o 2 e o 3 nós já tínhamos resolvido na semana passada, tá? Então, nós vamos brincar agora com o exercício 4, tá bom? Então, vamos lá, jovenzinhos. O exercício 4 diz o seguinte, ó. Ao reagir um metal alcalino terroso do terceiro período da tabela periódica dos elementos com um halogênio do segundo período, forma-se um composto. Bom, jovens, alcalino terroso é da família 2, halogênio é da família 7, ou seja, um doa elétrons, o outro recebe. Então, é uma ligação iônica, só pode ser A ou B. De fórmula, aí ele quer saber qual que é a fórmula. Bom, vamos lá para a tabela periódica, né? Página 241. Ó, família 2, terceiro período, é o magnésio. Halogênios é a família 7. Segundo período é o flúor. Então, é o magnésio e o flúor que nós vamos ligar aí, tá bom? Então, ó, magnésio está na família 2, então ele pode doar 2 elétrons. O flúor está na família 7. Para completar o octeto, falta um elétron, então a carga dele é menos. Para determinar a fórmula química, você vai fazer esse número aqui, ó, desce para o flúor, esse aqui, ó, desce para o magnésio. Ou seja, você vai ter aqui o Mg, desceu menos 1 é 1, F, ó, desceu 2, F2, fluoreto de magnésio. Você precisa aqui de de 2 átomos de flúor e 1 átomo de magnésio. Beleza? Essa é a fórmula molecular. Portanto, ligação iônica e MgF2 é a alternativa A de amor. O exercício 4, A de amor. Beleza? Jovens, eu quero fazer com vocês, o exercício não pede, mas eu quero fazer o processo de ligação, de doação de elétrons para essa molécula, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o magnésio e o flúor, tá bom? O magnésio é da família 2, então ele tem 2 elétrons. O flúor é da família 7, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. E
flúor, meus lindos, vai receber um elétron do magnésio. E aí, ó, ele fechou o octeto. Só que ficou sobrando um elétron no magnésio. O que eu faço? Então, eu pego mais um átomo de flúor com os seus 7 elétrons. E esse segundo átomo de flúor vai receber esse segundo elétron do magnésio. Olha que lindo! Ficou 2 átomos de flúor com 8 elétrons, um átomo de magnésio com 2 elétrons, e a gente doou 2 elétrons, ficou com a última camada de 8 elétrons, e a gente fechou o MgF2, ó, 2 átomos de flúor e 1 de magnésio. O exercício não pedia isso aqui, jovens. Eu estou pedindo, fazendo com vocês, por quê? Eu propus uma atividade complementar 3, e nessa atividade complementar vocês vão ter que fazer as ligações químicas. Eu quero a fórmula química e eu quero a fórmula eletrônica, que é isso aqui, você mostrar os elétrons, quem está doando, quem está recebendo. Por isso que eu fiz esse junto com vocês. Beleza? Se não mandaram perguntinhas, eu entendo que está tudo ok. Nós vamos para o 5. 5 é bem suavezinho, jovens. O 5 é bem divertido, bem legal. Apesar que todos os exercícios de ciências, né, são lindos, divertidos e legais. Mas vamos lá. É legal esse barulho, né? Então, agora é página 260, o exercício 5. Diz assim o enunciado do 5, ó, jovens. As ligações iônicas ocorrem entre metais e não metais. Escreva as fórmulas químicas dos compostos iônicos que podem ser formados a partir dos átomos dos elementos listados a seguir. Consulte a tabela periódica e explique suas respostas. Então, nós temos que construir as moléculas que o exercício propõe para nós aqui. Tá bom? Então, a primeira da letra A, ele quer lítio e flúor, jovens. Lítio e flúor. Bom, não faço ideia de onde eles estão, portanto, nós vamos lá para a tabela periódica na página 241. Vamos procurar o lítio aqui, jovens. Achei. O lítio está na família 1, período 2. Então, se o lítio está na família 1, jovens, ele pode doar um elétron. Então, quem doa um elétron fica com carga positiva, tá bom? E eu vou ligar o lítio, eu não lembro mais com quem que era, com o flúor. Flúor está na família 17, no segundo período também. Então, o flúor precisa de um elétron para completar o octeto. Por quê, professor? Quem está na família 17 tem 7 elétrons. Quem está na família 16 tem 6 elétrons, e assim por diante. Então, o flúor, se ele está na família 7, ele precisa receber um elétron. Falta um elétron para ele. Como que eu escrevo a fórmula química agora? Ó? Desce para o flúor, desce para o lítio. Ou seja, eu preciso de um átomo de cada substância. Então, aqui a minha fórmula química vai ser lítio. Fluoreto de lítio. Simples assim. Letra B, jovens. Ele pede para nós ligarmos cálcio e flúor, jovens. Bom, flúor eu já sei que é da família 7. O cálcio eu vou procurar na tabela periódica. O cálcio está na família 2, no período 4. Então, se o cálcio está na família 2, ele pode doar 2 elétrons. O flúor... Nossa, está bem ruim essa caneta, deixa eu trocar. O flúor, ele precisa de um elétron. Então, como que vai ficar a nossa fórmula química, né? O 2 do cálcio desce para o flúor, o 1 do flúor desce para o cálcio. Então, o que nós vamos escrever aqui? Que eu preciso de um átomo de cálcio e 2 átomos de flúor. Fluoreto de cálcio. Assim que nós vamos representar. Fica mais fácil, né? Quando você
Não precisa fazer a ligação toda, você só faz a troca dos números aí para os átomos. E a última que nós temos na letra C é para nós ligarmos sódio e oxigênio, jovens. Na letra C, sódio e oxigênio. Galera, o sódio, ele está na família 1, no terceiro período. O oxigênio está na família 6, ali no segundo período. Então, ó, se o sódio está na família 1, ele pode doar um elétron. Se o oxigênio está na família 6, para completar 8, faltam 2 elétrons. Então, o oxigênio precisa de 2 elétrons. Faça a regrinha do... Esse aqui desce para o oxigênio. Esse aqui, ó, desce para o sódio. E aí, no final do dia, nós podemos escrever que vai ser Na2, ó, ou seja, óxido de sódio. 2 átomos de sódio e 1 átomo de oxigênio. Fechou? Então, ó, quando ele pede a fórmula química, jovens, é só isso que ele quer. Ó. Essa é a fórmula química. Tá bom? Questionamentos e perguntinhas, jovenzinhos, mandem. Beleza? Então, no dúvidas, no questions, nós vamos para o próximo exercício. Nós vamos, jovens, pular o exercício 6 e vamos brincar com o exercício 7. Tá bom? Então, vamos lá, página 260, o exercício 7. Então, diz assim o 7, ó, jovens. Wolverine, um famoso personagem dos quadrinhos, possui em seu corpo um metal fictício chamado de adamantium, que apresenta grande resistência. Suponha que o símbolo desse metal seja AD, que ele pertence ao grupo 2 e que forma um composto com o nitrogênio. Considerando essas informações, responda aos itens a seguir. Que tipo de ligação química deve ocorrer entre esses elementos? Bom, nitrogênio família 5, adamantium família 2. Então, o adamantium vai doar elétrons para o nitrogênio. Então, se ele doa elétrons, nós vamos ter uma ligação iônica. Então, 7A. Ligação iônica. Beleza? E aí vem a letra B, jovens, com o seguinte questionamento. Qual é a fórmula química do composto formado por esses elementos? Então, ele quer a fórmula química. Pois bem, letra B. O adamantium, ele está na família 2. Jovens, um elemento da família 2, ele pode doar 2 elétrons. Então, ele é o AD2+. O nitrogênio está na família 5. Então, o nitrogênio precisa de 3 elétrons para completar o octeto. Então, fica 3 neutros. Faz a regrinha do... Então, aqui, ó, o 2+ desce para o nitrogênio, o 3+
desce para o adamantium. E aí, no final do dia, nós vamos ter o adamantium 3 e o nitrogênio 2. Ou seja, eu preciso de 3 átomos de adamantium e 2 átomos de nitrogênio para conseguir unir esses 2 átomos e formar uma molécula. Beleza? Quero fazer junto com vocês a fórmula eletrônica, tá bom? Porque vocês vão precisar fazer assim com mais de um átomo de cada elemento para conseguir fazer as ligações lá na atividade complementar, tá bom? Então vamos fazer junto aqui, ó. Primeiro, vou pegar um átomo de adamantium. Então está aqui um átomo de adamantium e ele tem 2 elétrons. 1, 2. E vou pegar um átomo de nitrogênio. O átomo de nitrogênio vai ter lá os seus 5 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que o adamantium vai fazer aqui? Ó? Ele vai doar seus 2 elétrons para o nitrogênio. E aí o nitrogênio tem agora 5, 6, 7 elétrons. Falta 1 para fechar 8. Então, eu pego mais um átomo de adamantium. Eu sei que o átomo de adamantium tem 2 elétrons. E um desses elétrons eu dou para o nitrogênio. E agora o nitrogênio fechou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Ficou bonitinho com o octeto cumprido. Porém, o adamantium ficou sobrando um elétron. Portanto, eu venho aqui, pego mais um átomo de nitrogênio, que tem os seus 5 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E vou pegar esse elétron do átomo de adamantium que sobrou aqui, ó, e vou doar para o nitrogênio. Só que agora o nitrogênio está com 6, ele tem que fechar 8 para ficar estável. Então, o que eu faço? Pego mais um átomo de adamantium, que tem 2 elétrons na última camada, e dou um elétron para o nitrogênio, mais um elétron para o nitrogênio. E aí agora esse segundo nitrogênio também fechou 8 elétrons na última camada. Para conseguir então estabilizar, eu precisei de 2 átomos de nitrogênio, 3 átomos de adamantium. Por isso, AD3N2. Bonito, né? Show de bola. Sensacional. O exercício não pedia isso aqui, tá bom? De novo, eu fiz porque vocês vão precisar fazer na atividade complementar. Legal? Gatinhos e gatinhas, até aqui, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Belezinha? Então, eu quero dar um recado para vocês, jovenzinhos. Vou parar aqui para não ficar na frente do último que eu fiz. A atividade complementar que eu passei para vocês hoje, junto com as outras atividades que eu já tinha passado, atividade complementar, construção de mapa conceitual, enfim. Todas as atividades que vocês tinham que ter feito. Na semana que vem, eu vou combinar um horário, um dia, para vocês me entregarem, tá bom? Tudo por e-mail. Professor, mas eu fiz um caderno, não tem problema. Tira uma foto e me manda a foto. É isso, tá bom? Professor, eu fiz as atividades na folha. Eu tenho scanner, escaneia e manda. Não tem scanner, tira uma foto e manda. Não tem problema. Se você fez na folha, se você fez no caderno, se você fez na cartolina, não tem problema. Você tira uma foto e manda. Mas para quando, professor? Ainda vou marcar uma data. Então, até quarta-feira da semana que vem, vocês têm para fazer essa atividade dessa semana e alguma outra que vocês não tenham feito. Na quarta da semana que vem, eu vou marcar uma data para vocês me enviarem. Então, ainda vai ter mais alguns dias para daí vocês me enviarem as atividades. Tá bom? Não fiquem desesperados, meu Deus, qual atividade? Eu vou listar. A atividade tal da semana tal. Tal atividade de tal semana. Eu vou deixar tudo listadinho para vocês ficarem bem organizados e não ficarem perdidos. E se tiverem alguma dúvida, aí durante a aula a gente vai conversando pelo chat para poder se organizar, tá bom? Então, eu estou avisando agora para vocês começarem a se organizar, caso estejam devendo alguma atividade, não tenham feito, já começa a produzir desde agora, para não acumular para a semana que vem. Mas uma data mesmo eu só marco na próxima semana, tá bom?
Jovenzinhos, eu agradeço a atenção de vocês, desejo um ótimo restinho de dia a todos. Nos vemos amanhã com a aulinha de física, tá bom? Voltamos agora lá para o Google Sala de Aula, tá bom? E nós encerramos a nossa aulinha lá, que ainda faltam 8 minutinhos para encerrar, beleza? Jovens, obrigado pela atenção dos senhores, pela paciência de me suportarem por mais uma aula. E me dê um tchau bem bonito e até lá no Google Sala de Aula.